Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje iremos fazer uma videoaula sobre Revolução Industrial, né? Esse tema tão importante aí para a história e tão atual na nossa sociedade. Bom, é bom já de começo falar que o capitalismo, nos fins ali do século XVIII, já começava a despontar, né? Já começava a se consolidar como sistema econômico predominante. Esse sistema, o sistema capitalista, o sistema que a gente vive, se caracteriza, como você sabe, pela obtenção do lucro, né, pela acumulação de capitais, de bens, né, de valor, né, pela defesa da propriedade privada e pelo trabalho assalariado, né, que vai conseguir criar toda uma dinâmica de consumo, né, e de mercado. A Revolução Industrial vai ser fundamental para esse acontecimento. É que nem a gente vai ver nessa aula. Em meados do século XVIII, a Inglaterra já dava os primeiros passos para a Revolução Industrial. A Inglaterra que foi pioneira nesse sistema e nessa revolução, a primeira Revolução Industrial, tá? E vai se transformar aí na maior potência de sua época. Gente, principalmente, o que a Revolução Industrial vai mudar? Vai mudar a produção, o tipo de produção. Vai dinamizar, né, a produção feita antes por artesãos. Então a gente tem que falar por que a Inglaterra foi a primeira e esse pioneirismo tem diversos fatores. O primeiro fator são os fatores políticos. Tá? A Inglaterra era parlamentarista, era bicameral. Desde 1688, uma das primeiras nações a admitir o parlamentarismo, se não a primeira. A Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes equivalem, aqui no Brasil, à Câmara dos Deputados e ao Senado, respectivamente. E criavam um espaço, embora mínimo ali no início, para a ação da burguesia. A burguesia foi conquistando aos poucos, principalmente a Câmara dos Comuns, que é essa imagem aqui, ó, é aqui que fica a Câmara dos Comuns da Inglaterra, a imagem que aparece aí várias vezes nos jornais, né, quando acontece algo relevante ali naquele país. A criação do Banco da Inglaterra também facilitou o financiamento da burguesia para que ela pudesse implantar as indústrias. Os fatores econômicos. Acumulação de capital, né, gente? Para a gente ter indústria, a gente tem que ter uma fase de acumulação primitiva de capitais. Isso foi através do ouro, metais preciosos. A expropriação dos camponeses também propiciou grandes plantações de algodão e a exportação desse algodão criou alguns fazendeiros ricos, né, chamados de gentry, né, a nobreza rural ali da Inglaterra, e o capital suficiente para se investir na produção, né, dinamizar a produção, que foi as primeiras indústrias. Tá? As reservas minerais de carvão e ferro foi realmente uma sorte da Inglaterra. A Inglaterra encontrava em seu território vastas e abundantes reservas de carvão e ferro, que foram as primeiras matérias-primas ah, essenciais aí da primeira fase da Revolução Industrial. Os fatores geográficos também contribuíram. A Inglaterra sempre esteve afastada, né, do continente. A Inglaterra é uma ilha, né? A Grã-Bretanha é uma ilha. Então ela fica afastada daqueles conflitos europeus, tendo uma maior estabilidade. É claro que tinha conflitos internos na Inglaterra, mas ela não estava dentro, né, daquele conflito territorial que existia na Europa continental. A facilidade de transporte naval, que é outra tradição inglesa, fez com que eles se envolvessem muito melhor e transportassem suas mercadorias com muito mais facilidade. Fatores sociais, mão de obra abundante, já que aconteceu as leis de cercamento, que expulsou os camponeses de suas terras. Rever aí o vídeo, vou gravar um vídeo ainda de Revolução Inglesa, então vocês vão ver todo esse processo. Mas o fato é que os camponeses foram expulsos de suas terras. O pensamento progressista também por parte da burguesia e da nobreza, somado ao calvinismo, que estava em alta nesse período, que valorizava o trabalho, né? Que através do trabalho é que você fica mais próximo de Deus, e todo esse pensamento juntado aí ao pensamento progressista
por parte da burguesia e da gentry, como eu disse, propuseram aí novos meios, né, de produção. E o que surgiu então, gente? As primeiras coisas que surgiram na Revolução Industrial foi a máquina-ferramenta. Essas máquinas, não essas, né? Eram muito mais rústicas, mas aqui eu coloquei alguns exemplos antigos e mais modernos, né? O torno mecânico, são máquinas que criam outras ferramentas, tá bom? A máquina de tiar, que foi uma das principais, a pioneira aí nesse processo, tá? A máquina de tiar aqui eu coloquei uma breve evolução dela. Primeiro ali começava com tecelão, muito manual, depois essa aqui movida a vapor e aqui a automática, né? Já próximo de hoje em dia. Você vê toda uma evolução. E a máquina a vapor? A máquina a vapor foi, né, uma das principais e amplamente utilizada. O seu modo de uso tinha várias seriam em vários meios de transporte principalmente, mas também na indústria. Os principais aí vocês podem reconhecer já o Titanic de cara, né, que é o navio a vapor. A locomotiva, que tornou os meios de transporte muito mais ágeis naquela época da Inglaterra, né? E começaram a surgir os primeiros carrinhos também a vapor, tá, gente? Carro a vapor existia, tá? James Watt, sei lá, foi um inventor de uma das primeiras máquinas a vapor, né? Tanto que hoje em dia a unidade de potência leva o nome dele, os watts ali de potência, né? Então foi importantíssimo essa inovação tecnológica para a época. Vamos falar um pouco da sociedade industrial, gente, como é que se dividia, como é que passou, né, a se dividir o mundo depois disso. A gente tinha a burguesia. A burguesia é a camada social dominante, e ainda dominante, né? Que assumiu o lugar da nobreza em muitos períodos, e principalmente na Inglaterra, também depois da Revolução Inglesa, a burguesia passa a assumir o poder político também através do parlamento, como eu disse, e eles vão ser os donos dos meios de produção. Esses caras são donos de fábricas, esses caras são donos de empresas, vamos dizer assim, e, consequentemente, são capitalistas e contratam e exploram a mão de obra dos operários. Esses operários vão ser chamados de proletariados, tá? O proletariado vai ser, então, a classe explorada, né? São oriundos dos antigos camponeses, dos que foram expulsos de suas terras e, geralmente, da primeira revolução industrial e ainda hoje também, os proletariados, alguns vivem em condições precárias, sem moradias adequadas, sem legislação trabalhista, né? Trabalham horas e horas por dia, sem ter condições mínimas de vida. Eles são explorados e são os trabalhadores assalariados. Aqui uma imagem que foi muito reproduzida, saiu uma revista, se não me engano, que mostra, né, essa pirâmide social, né, com a burguesia em cima, o capitalismo realmente em cima de todos, né, os militares aqui no meio mantendo a ordem e os trabalhadores carregando toda essa sociedade, né, toda essa estrutura da sociedade industrial e da sociedade capitalista. Representação aí dos burgueses, gente, né? Em geral homens ricos, snobs talvez muitas vezes, né? A cartola também é um símbolo aí da burguesia. Hoje em dia também o terno é um símbolo, claro. Nem todo mundo que tem terno é burguês, não é isso que eu quero dizer, mas vocês entendem que são chiques, né? Andam com toda a pompa e circunstância. Os burgueses aí, a maioria das representações são assim, tá? Os proletariados, entretanto, né, são diversos, são vários, são muitos, né? Logo de cara você vê que a maioria da população é proletariada, né? São trabalhadores assalariados, tanto do campo
tanto das cidades. Então, o que aconteceu, pessoal? O que vai acontecer são os movimentos sociais, né? Com o advento da indústria e a má condição aí do trabalhador, né, vai surgir alguns movimentos sociais que vão contestar essa estruturação da sociedade capitalista. A exploração do proletariado vai gerar aí algumas greves, né, que vão exigir direitos políticos, e algumas delas vão chegar até a propor o fim do capitalismo e das suas desigualdades. Vamos aos movimentos sociais, então, que vocês têm que saber. O ludismo foi um movimento que defendia que os trabalhadores invadissem as fábricas, destruíssem, né, as suas máquinas. O nome vem do líder Ned Ludd e vai ser conhecido aí como ludismo. Aqui a imagem mostra bem o trabalhador, né, quebrando aí as suas máquinas, que para eles era responsável pela sua miséria, pela sua pobreza e por esse trabalho que era árduo, né, dentro das fábricas. O cartismo foi outro movimento social que teve uma organização política muito concisa, né? Os trabalhadores faziam reivindicações justas, como por exemplo a redução da jornada de trabalho para 10 horas, porque antes eles trabalhavam 14, 12 horas por dia, né, gente? Então, queriam essa diminuição. O sufrágio universal masculino, ou seja, que todos os operários pudessem votar também e escolher representantes na política. E eles elaboraram um documento que chama a Carta do Povo. É claro, esses movimentos foram duramente reprimidos, mas algumas coisinhas, alguns benefícios ali, benefícios não, né? Direitos foram alcançados. O pensamento social da igreja é que o Papa ficou muito em cima do muro com tudo isso que estava acontecendo, né? O Papa Leão XIII ali, nesse meio tempo, lançou uma encíclica até, Rerum Novarum, defendeu a propriedade privada, mas também defendeu a colaboração das classes sociais e a associação de ajuda mútua entre os trabalhadores. Continuando com os movimentos sociais, surgiu o socialismo utópico. Alguns intelectuais, talvez até alguns burgueses, começaram a criticar os exageros do capitalismo. Porém, não havia uma proposta de ruptura, e sim de reforma. Dar alguns direitos aos trabalhadores para que eles não se manifestassem e não viessem a fazer o socialismo científico, que é diferente. O socialismo científico, esse sim, propunha uma ruptura total com o sistema capitalista. Foi elaborado por Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista. Eu vou tratar melhor desse assunto quando eu estiver fazendo a videoaula de Revolução Russa. Mas por hora vocês têm que saber que ele propunha essa ruptura total, né? Propunha uma revolução, a instauração de um governo socialista e depois a instauração de um governo comunista, que eu explico melhor em outra videoaula. Tá bom, gente? O anarquismo também pregava aí, né, o fim do capitalismo. Mas ele não queria uma ditadura do proletariado, nem nenhum tipo de governo socialista. Ele não aceitava nenhum tipo de governo. O objetivo dele era praticamente destruir o capitalismo, acabar com a propriedade privada e, junto, o governo também. Eles eram conhecidos como comunistas libertários. E é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, tá? Eu esqueci de falar uma coisa. A Revolução Industrial, os historiadores consideram que tem 3 revoluções. Essa primeira, que a gente tratou aqui, foi da Inglaterra, né? Que mexe mais com a máquina a vapor, ferro e o carvão, que aconteceu aí, né, na Inglaterra no século XVIII. A gente tem uma segunda Revolução Industrial que acontece em toda a Europa, Estados Unidos e Japão, que aí a gente já entra no motor a combustão, né, o carro, a energia elétrica, que vai mexer também com o aço e com o petróleo. E os historiadores consideram que a gente esteja na terceira revolução industrial, né, no mundo pós-guerra, que aí mexe com biotecnologia, microeletrônica, né, todos esses aparelhos fantásticos que a gente tem hoje, iPhone, TV, fininha, videogame, essas coisas. Era das comunicações, né, a internet e a globalização. Ou seja, a revolução industrial é permanente e constante, né? Ela continua existindo até hoje e vai se reformulando cada dia mais, tá? É isso então, gente. É o fim da aula. Deixo aqui minhas referências e indicações que eu usei para fazer esse slide, tá bem? E
alguns jogos aí que eu joguei que ilustra um pouco da Revolução Industrial e do modelo da sociedade capitalista industrial. Tudo bem? Até mais, obrigado e valeu!